Sadguru Name Sri Guru Deve Name. Boa tarde. O pessoal que estava acompanhando, umas pessoas me perguntaram, a gente, de algum tempo para cá, algumas pessoas começaram a pedir, bem antes da pandemia, que nós gravássemos o Evangelho, porque às vezes a pessoa não tinha tempo de vir, queria ouvir, e aí a gente começou a adaptar um canal que tinha lá no YouTube e colocar esses Evangelhos, é por isso que a gente está gravando, e aí quando veio a pandemia foi útil, porque nós não paramos nenhuma vez de fazer o Evangelho e estava lá sempre esse comentário lá no canal. Eu acho que é só colocar assim no YouTube, Transmutação Renato, você encontra o canal e você vai ver lá os Evangelhos. Geralmente tem uma capinha e o título. O pessoal que estava nos perguntando outro dia essa questão da gravação. Bom, Evangelho de hoje, entender para que é esse momento. Nas reuniões espíritas acontece esse momento de harmonização com canções e com o Evangelho. Em paralelo está acontecendo o atendimento espiritual com essa parte da recuperação, alguns chamam cura, com a fluidoterapia, que trabalha com água, não é? Água e passe, não é? Que é com energias. E também está acontecendo a mesa mediúnica em paralelo. Antes da pandemia funcionavam duas mesas, uma lá e uma cá, e aqui tinha essa mesa que alguns chamam de mesa aberta. E em razão dessas questões de aglomeração, começou a ter a mesa só funcionar ali na salinha ao lado onde vocês vão sendo atendidos, tá? Então só para esclarecer o que é esse momento, porque que o Marcos e a Ana falam sobre essa coisa de desligar o celular e tal, de evitar as conversas, mas é porque é para manter uma sintonia mais elevada, né? A ideia é que você esteja aqui, de fato, sintonizado com o que há de melhor, o que você conhece de melhor, não é? O famoso ajuda-te, que o céu te ajudará, né? Então, quer dizer, aí você tem esse momento de tentar se harmonizar. E o Evangelho, esse momento aqui, tanto faz a pessoa que comente, o que importa do Evangelho é o espelho que ele gera para quem ouve, Então você tem que procurar, seja no que está sendo lido, seja no que está sendo falado, alguma coisa que sirva para a sua vida, para a sua reforma íntima, para que você passe a trabalhar isso naquele dia ou naquela semana. Essa é a finalidade, a harmonização. Então vamos para o Evangelho de hoje. Eu sou o Renato, é uma satisfação em estar com vocês. Capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Aí vem, item 9. Já é um comentário, ou seja, o capítulo começou com trechos do Evangelho e os espíritos foram comentando. Aqui é o item 9, é o 9º comentário. Aí vem a ingratidão dos filhos e os laços de família, explicando que a ingratidão dos filhos e os laços de família, mas nesse trecho que a gente leu aqui, ele vem falando, até onde a gente leu, nesse trecho aqui do Evangelho, sobre essa questão do ódio. Para quem estava acompanhando a leitura, é isso, é o ódio, dizendo que alguns espíritos desencarnam e levam ódio com eles. E está dizendo que uma das maiores formas, a chave para se chegar a Deus, a senha é caridade. E está dizendo que se uma pessoa não perdoa, ela tem dificuldade de praticar a caridade. Como o texto é longo, vai seguir, e como o nosso objetivo aqui, se a gente ficar só lendo, talvez a gente não consiga aproveitar o tempo para tentar trazer para as nossas vidas o máximo possível do Evangelho,
eu resolvi parar por aqui. Apesar do título ser A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, o trecho que a gente leu, ele está fazendo a introdução, e na introdução ele está falando de quê? De ódio, perdão e caridade. Não é isso o trechinho que a gente leu? Ódio, perdão e caridade. Eu estava observando ultimamente, eu tenho estudado nos últimos dias sobre guerra. Eu tenho acompanhado a leitura comentada de um dos livros mais antigos da humanidade, que é o Mahabharata indiano. E eu tinha lido ele na versão ocidental, uma adaptação, e eu vi a professora Glória Arieira, você pode ver isso na internet, ela que passou uns anos estudando na Índia e dá aula de sânscrito, que é a língua sagrada indiana. Ela está fazendo a leitura, né, contando a história, tomando como base o livro, um livro na mão em sânscrito, e ela vai trazendo aquele comentário, uma história que se supõe que tenha muito mais de 4.000 anos. E é interessante que a história que teria acontecido, né, na grande Índia, quem imaginar aqui o mapa mundi, né, os pedacinhos aqui, nós estamos aqui no Brasil, a Índia aqui no meio, né, na pontinha, e lá na outra ponta vem essa parte da Rússia, descendo do Japão, Austrália. Então você imagina que no meio do mundo, em cima da Índia, hoje, você tem o Paquistão, aí tem um canto que vocês devem ter visto falar muito na internet, ou na televisão, o Afeganistão, o Talibã. Era lá, grande Índia. Eles estão em guerra hoje, não é isso? Uma briga danada lá, tradições com as mulheres. 2021. Já era uma guerra de mais de 20 anos, que antes também já estava em guerra. E eu estou dizendo que essa guerra, eu estou escutando e lendo uma história que mais de 5.000 anos atrás já tinha uma grande guerra lá na Índia. E quando eu estou vendo aqui o Mahabharata, eles já se reportam a outra história que aconteceu talvez milhares de anos antes deles, que é o Ramayana, que eu já contei aqui algumas vezes, que é a história do rei Rama, lá na Índia, é anterior, que era outra guerra, que envolveu todas as nações do mundo antigo. Aí você vê o mundo constantemente em guerras. Você der um salto conhecido, aí você chega na Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918. Pouco mais de 20 anos depois, 1940, começa a Segunda Guerra Mundial. 50 países brigando. 80 milhões de pessoas mortas. Não importa, não era soldado não, é soldado civil e tudo. Eles começavam, aí teve a bomba atômica, Hiroshima, Nagasaki, não, eles começavam soltando bomba aqui, por exemplo, para ver se o país abria, ele entrava numa cidade e começava, os aviões matavam 40, 50 mil pessoas por dia aqui, caindo bomba. E bomba, e morte, 40 mil num dia, 100 mil no outro, 200 no outro, e criança e mulher, não tem isso, e idoso, deficiente, bom. O que a gente começa a ver? E as pessoas perguntam, por que você gosta de ver guerra? Eu disse, não gosto de ver guerra. Eu gosto de tentar entender como os espíritos estão certos em dizer que nós estamos em evolução, que somos espíritos imperfeitos, que temos as orientações para o que é bom, mas a gente não quer fazer o que é certo. Os textos antigos, você vê, é muito comum, a gente é igual, porque a gente não é a cara, a gente é o pensamento, a gente é a emoção, é essa luta pelo poder constante, é a intolerância,
É a gente brigando com a gente mesmo, brigando com os outros, brigando dentro de casa, brigando na rua. É a briga da facção, é o tiroteio, é a guerra fora. Quer dizer, a guerra que tem dentro da gente é a guerra que a gente vê no mundo. Acho que é aí que vem a história de Jesus dizer: tu és Pedro, sobre esta pedra eu erguerei minha igreja. É como diz que Pedro é cada um de nós. A gente tem que burilar, a gente tem que trabalhar pedra bruta e transformar ela numa pedra polida. A gente tem que pegar tudo que é imperfeição que está nessa pedra que é a gente, porque a gente é embrutecido, a gente é teimoso. Como é a definição de espírito imperfeito? A gente recebe toda a orientação porque é bom, mas a gente desvirtua, não vai. Sabe que não é para ir por ali, mas a gente vai por ali. A gente sabe que, como dizia o Buda, reto pensar, reto falar, reto agir. Quem faz certo, dá certo. Mas a gente não faz certo. E sabe que, e quando não faz? Estou errado? Sabe? Tanto que a gente estava falando aqui das coisas mais comuns, é comer doce, é beber, é brigar, é chamar palavrão, é estourar. Por que eu estou falando isso nesse evangelho de hoje? Porque se é ódio, perdão e caridade, vem a história da tolerância. Eu estou mostrando, se a gente não tem tolerância dentro da gente não pode reclamar do mundo. Eu não posso querer impor que o mundo seja fora o que dentro de mim eu não sou. Se dentro de mim eu sou ódio, se dentro de mim eu sou inveja, se dentro de mim eu sou desconfiança, se dentro de mim eu sou cobiça, se dentro de mim eu sou mágoa, como é que eu posso reclamar que o mundo é assim? Se perto de mim se manifesta uma doença, por isso que o Cláudio às vezes diz que quando alguém tem algum problema na família, a família tem que se tratar. Porque é como Paulo no caminho de Damasco. Quando ele cega, ele achava que estava fazendo o que era certo, perseguindo e matando os cristãos. Aí ele vai no caminho e cai cego. Aí ele cai de joelho, olha a maturidade de Paulo. Ele cai de joelhos e imediatamente diz: Senhor, o que queres que eu faça? Ou seja, ele entendeu, se está acontecendo alguma coisa comigo e ao meu redor que me incomoda tanto, é porque o Senhor está me dizendo alguma coisa que eu não quero entender. Até agora eu não queria, mas pronto, o que é? Agora eu quero ouvir, me diga. E a beleza de Paulo é essa, porque ele consegue, sendo um doutor da lei, um homem conhecido, uma autoridade, mudar o caminho dele 100%. Ele vira e diz: é para ser o contrário, não é para perseguir mais cristão não, é para ser cristão. Ele muda. É o cara que passou a vida inteira dizendo que beber era massa, que ser alegre é viver orgias, e a hora que ele diz que não é mais, ele para e diz: não é mais, vou mudar, não bebo, não vou mais usar nenhum entorpecente, vou procurar encontrar a alegria de viver no que eu tenho. Ele começa a viver. Ele tem que frear e virar a cara e dizer: não, eu estava entendendo errado, e mudar. Como dizia o André Luiz, por mais que eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode agora começar e fazer um novo final. Mas se eu não mudar, como é que eu vou fazer um novo final? Então a primeira paz, ela tem que estar dentro de mim. O que se apresenta quando o Cláudio disse que os espíritos podem atender os outros à distância, é quando a gente entende que a gente também precisa de tratamento. Quando a gente olha para qualquer coisa ao nosso redor que nos machuca, a gente tem que entender que ali é como uma febre do corpo. Deus está dizendo assim: você está doente. Eu estou te mostrando aquela pessoa, mas quem está doente é você. Ela pode estar também, mas você está doente. Se cuide, se trate, se ame para amar.
Enquanto eu fico numa vida que eu fui criado para ser melhor do que eu mesmo a cada dia sem querer ser melhor do que ninguém, e eu continuo sempre fazendo a mesma coisa, sempre apontando com o dedo e esquecendo que tem 3 dedos apontando para mim. Enquanto eu digo, eu deixo a minha vida para ver a sua vida, está errado. Você não pode deixar a sua vida. Você está se matando, você não nasceu para se matar, você nasceu para viver. Para ser melhor do que você mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. A melhor forma de tratar a qualquer coisa ao nosso redor é começar tratando a nós mesmos. Quantos pedem amor quando na verdade não dão amor? Quando não querem nem entender o que é o amor? Em quantos momentos nós, nas nossas vidas, não achamos que tudo o que acontecia tinha a ver somente com as nossas atitudes? A gente esquecia que acima de Deus tinha um poder superior. Aliás, acima de nós tinha um poder superior, que era Deus. Mas que a gente começou a fazer alguma coisa, dar certo, aí a gente começou a se endeusar. Será que não aconteceu isso com a gente nenhuma vez? Como Paulo começou a achar que estava fazendo certo e era a gente pela gente, era a lógica. Aí quando a vida não acontece como a gente queria, começam a vir as dores, porque a dor é necessária para ensinar. Aí a gente vai dizer que é sempre o outro e não vai olhar para o que nos compete, para a nossa própria reforma. Que aí é o que eu vou voltar novamente aqui. Perdão, né? Ódio, perdão, caridade. Se eu não trabalho o ódio dentro de mim, se eu não trabalho esse ódio que gera revolta, que gera raiva, como é que eu vou poder perdoar? Como é que eu vou poder tolerar? Imagina hoje, quando eu falei dessas guerras todas, quando você sabe que existe, por exemplo, preconceito, racismo, homofobia, sabe? Mas sabe que também existe excesso. Sabe que também existe incompreensão. E eu, ao invés de, quando vejo uma situação, primeiro pensar em tolerar, dar uma pausa na vida e olhar para mim mesmo e me perguntar, para perguntar a Deus, por que aquilo ali está acontecendo comigo? O que é que Deus quer que eu veja? O que é que Deus quer me ensinar? Eu nem paro, eu volto logo meus canhões e brrr, no outro. Eu estou fugindo de mim, Deus mandou um recado para mim, mas eu taco a tiro no outro. Eu não tolero. Aí eu não tolero, o outro também não tolera. E tem um pingo de tolerância, tem ataque imediato. Fala alto comigo, eu esculhambo, eu não posso ser besta. Será que tem besta? Ou será que tem Deus? Que escreve sempre certo, mesmo quando a gente enxerga linhas tortas.
Será que esse ar de guerra que eu vejo há milhares de anos, não é a mesma guerra que a gente tem dentro da gente? Com intolerância. A gente fala com o outro, é logo querendo separar, a gente não fala com o outro querendo tolerar. Mas quando a gente olha para o Evangelho, todo mundo metendo a pé em Jesus, é Barrabás, Barrabás. Vai lá, me taca a lança nele, chicote, coroa de espinhos, crucifica. Aí Jesus diz o quê? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. A gente não se vê. Quantas vezes na vida a gente fez besteira e a gente diz besteira porque quando a gente fez a gente achava que era certo. Levou muito tempo e um bocado de dor para a gente entender que estava errado. Mas a gente aí botou a perder mãe, pai, família e tudo. Porque a gente tinha toda a energia para destruir o mundo, mas nunca voltou para dentro para tentar reduzir as imperfeições e conhecer o defeito de caráter que a gente tem. Ver como é difícil para a gente achar o caminho certo, saber que é certo, dizer para a gente mesmo, não faço mais isso e depois fazer. Como a gente, quando tem honestidade com a gente, com Deus, que a gente se volta para dentro da gente para se resolver, não é para se destruir não. E a gente começa a ver como tem coisa difícil, defeito de caráter, e que a gente sabe que é difícil mudar e não importa a idade. E a gente não consegue, a covardia da gente de pegar e elidir, esconder. Porque quando a gente entrou para dentro da gente, a gente viu que a gente não consegue, a gente vai e ataca os outros. Se eu não consigo, por que ela consegue? Se eu não consigo conter um palavrão nem para falar com a minha mãe, por que eu quero conter um palavrão dessa menina comigo que nem me conhece? Ou nunca aconteceu de vocês verem gente chamar palavrão com pai e mãe? Já viram, não? É uma incompreensão. Aí passa o tempo, a pessoa vai amansando o espírito, né? O que é esse amansar o espírito? Porrada, dor. O ser humano é um diamante bruto, ele vai aprendendo sendo lapidado, perdendo os pedaços. Aí quando ele vai amansando, aí ele pensa, fica aquela mágoa, né? Hoje eu não diria daquele jeito com a minha mãe. Mas na época também tem honestidade. Se você olhasse para dentro de você, você também não dizia não. Você sabia que não devia dizer. Mas só que na hora você tentou e não conseguiu conter os seus impulsos. Ou seja, você não conseguiu se controlar. Você não consegue, muitas vezes. Que a serenidade, diz o Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, serenidade é uma coisa que a gente constrói, tem que fazer todo dia. Mas é trabalhoso. Porque tem que fazer todo dia. Construir a serenidade para aceitar as coisas que a gente não pode modificar. E ter coragem para modificar as coisas que a gente pode. E o que a gente pode mudar é a gente. E é difícil. Mas como é difícil e a gente não quer se atacar, a gente ataca os outros. Todo mundo não presta. Só quem presta, só pode ser a gente, porque se todo mundo não presta, então a gente presta. Mas quando a gente se olha e vê a quantidade de defeito de caráter que a gente tem, que a gente esconde, e a quantidade de vezes em que a gente se vê diante dos nossos próprios defeitos e a gente ataca os outros. O defeito é nosso, a gente ataca os outros. Exemplo, besta. Sai de casa atrasado. Dormiu até tarde. Por que você dormiu até tarde? A culpa é de quem? É sua. Aí você sai do trânsito voado.
esculhambando todo mundo. Eu quero passar, e buzina, e esculhamba. Mancho, se tu estava apressado, se tu tinha horário, por que você não saiu mais cedo, meu amor? Mas ela aqui não presta, não sei o que, não é assim não? É a mesma coisa. Essa guerra que a gente faz todo dia, é a mesma guerra mundial. É aquela, o médico olhando para o cara e dizendo, olha, você sabe, meu colega dizendo, né, que chegou lá o médico, rapaz, você é diabético, você não pode, e também não pode fumar e não sei o quê, porque isso, aquilo outro, e o médico dessa grossura, uma carteira de cigarro no bolso. Ele sabe que não faz bem. Quem já viu isso? É a gente, aquele médico não é ele não, aquele médico somos nós. Cheio de conselho para dar para os outros, que a gente não quer seguir nenhum. Mas para a gente tem tolerância, não é não? A gente, não, porque eu fui assim, porque eu fui criado assim, porque eu fui criado assado, mas para os outros, tolerância. A gente não tolera nem os filhos da gente, menino. Esse é que a gente não tolera mesmo. Ah, um companheiro errar. Uma companheira errar. Não pode. E quando você vê lá aquele livro Boa Nova, Jesus olha para os discípulos, quando ele foi falar lá na Galileia, e todo mundo da terra dele falando mal dele, e os discípulos ficaram defendendo Jesus, e Jesus fazendo a pregação. Quando ele saiu no caminho, os discípulos iam falando alto, dizendo que tinham defendido ele desse, daquele outro. E aí, Jesus não dizia nada. Uma hora Pedro, não se conformando, quis mostrar serviço para Jesus, né? Dizer que tinha defendido ele. Aí disse, mestre, o senhor viu? O pessoal está falando mal do senhor e nós fomos lá lhe defender. Aí ele disse, Pedro, quem te disse que eu tenho a pretensão de agradar, convencer todo mundo, Pedro? Para me amar, Pedro. Eu vim para cá para que todo mundo possa desenvolver o reino de Deus dentro de cada um, não para me amar. Você já desenvolveu o reino dentro de você, Pedro? Aí Pedro ficou todo errado e saiu. Eu sou Jesus, mas eu não estou aqui para você me amar não, rapaz. Eu estou aqui é para você olhar para você e dizer para você que mais do que você é Deus. E que você foi feito para ser bom e cada vez melhor. Você está fazendo isso, Pedro? Não importa se tu me ama, se você concorda, se você discorda, eu quero saber é se você hoje está trabalhando para ser melhor do que você mesmo. Reduzindo essas paixões, as vontades, tendo desapego, vendo o tanto de inveja que tem, trabalhar isso, a baixa autoestima, o amor dentro, se está amando, se está fazendo sucesso onde você está. Como é o sucesso onde você está? Você é mãe? Seja a melhor mãe que você pode ser. Se é mulher, seja a melhor mulher que você pode ser. Se é filho, seja o melhor filho que você pode ser. Se é pai, seja o melhor pai que você pode ser. E ainda assim, não esqueça que mesmo sendo pai, você também é um homem filho de Deus. Um pai ama o filho, cuida do filho, mas não pode entregar a vida para o filho. Ele tem que viver. É o que diz a Joana de Ângeles. Por mais que eu ame alguém, eu não posso tomar remédio pela pessoa.
Mas se algo está acontecendo é porque provavelmente eu também preciso de medicação. Eu vou fazer a minha parte aqui, cuidando, sendo pai, e não deixar a minha parte aqui, sendo homem, tentando ser melhor do que eu mesmo a cada dia. Eu preciso me cuidar para que eu possa cuidar, menino. Eu preciso me cuidar para que eu possa cuidar. Já pensou? Você diz, eu vou cuidar do meu filho que está sofrendo. E você não cuida de você, aí se você papoca. Não, é porque eu dei minha vida para o meu filho. Levou a sua e deixou ele desamparado. O negócio é complicado, porque a gente tem que fazer tudo. Eu sou mãe, é mãe e não deixou de ser filha da sua mãe. A sua mãe lhe quer viva, Deus lhe quer vivo e bem. Então esteja bem e exerça seu papel bem. Eu estava falando outro dia sobre codependência. A pessoa, se eu tenho alguém que adoece na minha família, e eu não posso adoecer com aquela pessoa, eu sei que a família inteira sofre. O que eu tenho que fazer? Começar também cuidando da família e cuidando de mim como pessoa, para que eu tenha robustez para dar a atenção, inclusive, que aquela pessoa precisa. Mas eu não posso viver a vida do doente, porque senão eu adoeço. E eu não posso adoecer, porque 2 doentes, morrem os 2. Estão entendendo o raciocínio? Acho que tem lógica. Ame-se e ame. Ser um bom filho, ser um bom pai, ser um bom marido, ser um bom trabalhador, ser um bom empregador, é isso, é fazer sucesso no que você está. É ser feliz com o que Deus lhe deu, vivendo a cada 24 horas aquele dia. Cuidar do doente não significa adoecer. Mas é impressionante como a gente se foca tantas vezes em cuidar do doente que a gente nem percebe que está adoecendo, a gente tem que se cuidar. Como, meu Deus, como diz o Matuto, caça um jeito, tem jeito. Mas não entre na doença não, porque vão ser 2 inválidos. Por isso que eu estava dizendo, quando criaram os codependentes, os neuróticos anônimos, foi na história de alcoólicos anônimos, foi exatamente parentes de pessoas que têm alcoolismo e drogadição na família. A família adoece, então eles perceberam que tinham que ir lá para também se tratarem, para saber lidar com aquele outro, para não serem manipulados pelo doente, porque o doente também manipula. Tá vendo? Não é fácil, né, Renata, a gente ser a gente mesmo. Não. Mas essa é a nossa maior missão. Viver a cada dia encontrando a alegria de viver. Lucidamente, claramente, desempenhando a nossa parte nas várias áreas que porventura a gente tenha de atuar. Me lembro muito das vezes que eu viajando de avião, sempre aquelas tripulantes dizem assim: olha, se o avião começar a cair ou ter algum problema, máscaras cairão. Primeiro bote a máscara em você. Não é assim que diz no avião? Depois ajude quem estiver do seu lado. Mas você é doido, Renato? Se eu for uma mãe e tiver com meu bebê, menina, a queda é tão rápida que pela pressão o sangue desce, a cabeça fica sem oxigênio e você desmaia. Quando você bota a máscara, você consegue travar isso. Enquanto você está pensando em ajeitar no outro, não raro morre você e o outro. E os estudos que eles mostram é que se você começa logo se ajeitando,
você tem tempo de ajeitar em você, que é natural e mais rápido, e ajudar o outro. Mas a gente não quer pensar assim. A gente quer aderir às emoções descontroladas. Aí a gente perde a batalha. Cai a gente, cai o doente, cai todo mundo e acabou-se. Ou não é assim? Então, o evangelho que eu estou vendo aqui, quando se fala, de novo, dessa questão de ódio, perdão e caridade, é isso. Tem que passar por uma auto-percepção nossa, para a gente enxergar as dificuldades que a gente tem a cada dia, para que a gente possa aceitar as dificuldades que a gente tem, conhecer essas dificuldades, não negar essas dificuldades e começar com a ajuda do plano espiritual, a transformar essas dificuldades, sermos a mudança que nós queremos ver no mundo. Mas não podemos fugir de trabalharmos essas nossas dificuldades, porque se a gente fizer isso, a gente tenderá a ter tolerância para com os outros. Em tendo tolerância para com os outros, de novo, a serenidade é algo construído, a gente vai construindo a cada 24 horas, a gente vai ter que estar se cuidando e se olhando muito, se amando, aí a gente vai desenvolvendo uma tolerância com o outro, vai tendo discernimento para buscar a melhor forma de ajudar, vai ter maiores possibilidades de perdoar. E quando a gente não puder perdoar ainda, a gente às vezes vai poder exercitar a caridade. Só eu não consigo ainda o perdão, mas eu fazer uma caridade, por exemplo, de não ficar, por exemplo, desejando o mal, de tentar de fato ajudar, mas eu não consigo enxergar o outro lado do rio se a gente não passar pelo rio. Voltando à questão, já que é um evangelho que na questão central é ingratidão de pais, aliás, de filhos e os laços de família, é a mesma coisa quando a gente tem raiva dos pais. Sabe quando é que a gente tem raiva dos pais? Geralmente, quando a gente não olha e vê as dificuldades que a gente tem. Que aí tudo é culpa do pai. Acha que para o pai e para a mãe é fácil, como se o pai e a mãe não fossem seres humanos como nós, e não são não. É por isso que eu digo, uma mulher que é mãe, ela tem que saber que ela é mulher e mãe, e filha, e ela tem que exercitar quantos papéis? Todos três. Um pai, ele tem que saber que ele é pai, que ele é homem e que ele é filho. Qual o papel que ele tem que exercer? Os três. Essa conversa, agora eu estou com 70 anos, a vida não existe mais para mim. Meu amigo, isso é suicídio em vida. A vida não cessa, ela é vida sempre. Mudou o estilo de vida. Eu não jogo mais futebol como eu jogava, eu não jogo na posição que eu jogava, mas não quer dizer que necessariamente eu tenho que abandonar tudo que tem a ver com futebol, não. É tão verdade que tem gente que fica velhinha amando assistir, né? Tem gente que gosta tanto de assistir que nunca nem jogou.
Está vendo como o raciocínio ele se junta? Eu tenho mais facilidade de ter raiva dos outros e de ser intolerante quando eu nego as dificuldades que eu tenho. Porque quando eu quero ter sinceridade e honestidade comigo e vejo as dificuldades que eu tenho, eu vejo que o outro também tem. Mas quando eu me coloco num patamar acima, como se eu não tivesse defeito, ou como se eu, quando soubesse o que é certo, muitas vezes não fizesse o errado, aí eu tenho dificuldade, porque eu sou certo. Eu não erro. Aí você erra. Mas na prática, na realidade, com honestidade, com sinceridade, quem é perfeito aqui? Alguém? Quem não tem medo aqui? Alguém? Quem nunca fez uma coisa sabendo que era errado e fez aqui? Quem nunca fez? Sério mesmo. Sabia que era errado, mas fez. E depois sentiu as consequências. Mas sabia. E a gente não é assim? E por que a gente, sabendo que é assim, nem se matou e os outros a gente quer matar? Não é não? Sabendo que a gente é assim, a gente nem se anulou, a gente nem se sabotou, a gente seguiu a vida, mas os outros não, ali não presta, aquele ali nunca, aquela ali nunca. Está vendo? Eu tenho isso muito claro, eu procuro olhar para mim todo dia e ver como eu tenho dificuldades, como eu tenho incompreensões, como eu tenho compreensões equivocadas sobre a natureza das coisas, e como eu muitas vezes ajo, soltando essas emoções e abandonando papéis. Como eu disse, é o pai que ele vê um filho doente, ele larga tudo e corre para o filho, quando ele tiver que ter que lembrar que ele tem que se manter rígido como homem, porque se ele entregar a vida dele ao filho e o filho for, ele vai também. Ele não pode. Porque quem decide a hora da gente ir, quem é? É Deus. Então, enquanto Deus deu vida para a gente tem que fazer da nossa vida uma vida boa. A melhor forma, às vezes, de orientar um filho é dando o exemplo. O filho não se cuida, você está se cuidando? Não, eu não estou me cuidando, porque eu estou cuidando de você. Hã? Sabe, não, está vendo como a noção não é de individualismo, mas que a gente tem que se cuidar? A gente tem que se amar? A gente tem que se olhar e se enxergar? E a gente tem que exercer o nosso papel onde quer que a gente esteja? É isso. E a gente, quando vai fazer isso, percebe o tanto de dificuldade que tem. Tem dificuldade de coisas simples, como, por exemplo, comer uma alimentação saudável. E daí, por aí vai. Eu tenho que me lembrar todo dia. Eu vi um filme uma vez, que era um casal, e o filhinho muito pequeno, ele tinha uma doença e morria. E o pai entrou em depressão, e caiu na rua, caiu nas drogas, caiu na rua, e acabou o casamento. Acabou a vida dele, acabou a vida dela por causa da vida do menino. O que vocês acham? Está certo? Dava para modificar a morte do filho? Olha a oração. Concedei-nos, Senhor, a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Eu posso mudar um filho meu que está com câncer? Posso? Não. Se ele teve que partir, eu posso mudar isso? Não. Coragem para mudar o que eu posso. Ele tinha que ter lembrado que ele era um homem que foi criado também e que Deus, pai dele, pensa assim, ou o próprio pai dele aqui encarnado, queria o filho dele bem ou mal? Bem, ele não podia abrir mão da vida dele.
Que a família, ao invés de perder um, perdeu 2. Tinha que se cuidar. Lembrar que ele tinha que ter se dedicado ao filho, mas ele não podia abandonar a posição dele enquanto homem, nem como o companheiro da mulher dele, que era o reforço dela, não era? Aí vai, ó, é em cadeia, caiu o menino, caiu ele, caiu a mulher. A vida é para ser harmônica, mas se a gente não controlar nossas emoções, nossa compreensão, a gente bota a perder, não bota não? Tá vendo como a gente tem certas frases que a gente usa que elas não são adequadas? Não são. Quem decide, eu vou dar a minha vida para o meu filho. Quem decide a hora de nascer e morrer é Deus. Se você está vivo, você não tem direito sobre a sua vida. Você está vivo é para viver e bem. E viver bem é ser pai, ser filho e ser marido, se você está nessa posição. Não desista não, não pode. Tem que continuar sempre. E quem vai tentar fazer isso, você vê. Só de eu dizer um negócio desse deve machucar, porque a gente quer enxergar só um lado das coisas. Mas na prática, vai ver que é difícil. O coração da gente só vai para onde dá mais ibope, né? A doença é aquela agora, a gente entrega tudo agora, aí se entrega. Tem que ter serenidade. Serenidade. Trabalhar serenidade todo dia. E eu tenho uma séria desconfiança de que vocês e eu, nós, teremos dificuldade a vida inteira, porque esse é o caminho do aperfeiçoamento. Porque o coração da gente vai querer ir para onde? Só para um buraco só, não é não? O filho está doente, o cara quer adoecer com ele. O pai está doente, tem cara que quer adoecer com o pai, não é não? Só que todo mundo foi criado para estar bem. Tem que estar bem e cuidar do filho também. Mas você não pode entregar a sua vida. Sabe, ocupar esses papéis de forma serena e equilibrada é o maior desafio da vida. É uma menina que ama um namorado, sei lá, e ela entende que não é obrigada ela a desistir dos pais. Ela tem que tentar um esforço para harmonizar a família, para fazer com que aquele relacionamento, por mais difícil que seja encarar, ele seja adequado à família. É trabalhoso, mas não, o que é a primeira ideia? Mais fácil. Eu vou me revoltar e minha mãe aqui é doida, meu pai que é doido e vou me embora. E não quero mais saber de família. Da boca para fora, porque vai sofrer a vida todinha querendo ter a família e não tem. É um imã muito grande. Se ela lembrasse disso, né? Que ela, por mais que ela amasse o novo relacionamento, ela também tinha um compromisso com a família base. Ah, Renato, mas assim fica muito difícil, né? Pois é o desafio da vida. Qual é a diferença de um pai e de uma mãe que tem um filho doente? E ele ser pai, ser homem e ser companheiro. É a filha que se apaixona por alguém e ela saber que mesmo assim ela não pode abandonar a outra família. Ela tem que ter uma saída negociada, né? Ela tem que ajeitar para não ter ódio em lado nenhum, mas para desenvolver mais amor, saber tratar isso. E é nesses momentos em que a gente vê a dificuldade, não é difícil muitas vezes? Aí é a hora de a gente pedir ajuda, da gente rezar, humildemente pedir auxílio aos bons espíritos, pedir a Deus que nos ampare. Aí aparece jeito, mas o que a gente faz? A gente faz assim? Não, a gente corre logo para o primeiro grito, né? A gente corre para o grito. A vida é muito cheia de ilusão para nos ensinar, né? É o cara que dá um grito lá na porta, você sai e o outro vai e entra pelo quintal e rouba a casa. A gente tem que estar toda hora
olhando para todos os flancos. E o que eu estou dizendo, eu acho que concluindo esse evangelho, a gente, se fizer isso, vai entender o quê? Como é difícil a gente desempenhar os nossos vários papéis todo dia. É fácil ou difícil? Difícil. Então a gente começa a dizer que para o outro que a gente tem raiva, também não é diferente, não, é diferente. Todo mundo é igual nisso aí. Então a gente tem que se cuidar, vai começar a ser mais tolerante. Sendo mais tolerante, vai ter menos ódio. Tendo menos ódio, vai ter mais facilidade de ter perdão. Tendo perdão, vai ter mais facilidade de praticar a caridade. E o filho que tem raiva do pai, vai começar a se colocar no lugar do pai. Porque muito filho aqui que deve ter brigado com o pai, só foi entender o pai depois que foi pai. Que era o que o pai dizia, tu vai saber quando tu tiver filho. Não é não? É fácil não. Eu encontrar, por exemplo, pessoas que passaram pela adicção, pela violência, pelo alcoolismo dentro de casa, mulheres que passaram por tudo isso e todo mundo dizendo, deixa, né? Isso aí não presta não. Eu vejo, outro dia eu lendo uma revista de alcoólicos anônimos, né? E outra de narcóticos anônimos, depoimentos. O pessoal dando depoimento dizendo quantas pessoas que depois, quando a pessoa quis deixar, entrou em tratamento, entrou em recuperação, a família toda se reconstituiu, tudo melhorou. E a pessoa diz hoje, olha que coisa linda, mas na boca dos outros na hora era o quê? Vai pelo mais fácil, abandona, larga, joga os pés, isso não presta. Não. Refletir. Tentar. Tolerar. Agora, se chegar uma hora que vê que a pessoa realmente não quer, não é isso? Aí é a hora de dizer, ó, quer ajuda? Quer subir, meu irmão? Vem comigo. Quer descer? Desce sozinho. Ah, mas é porque eu fui isso, eu bebo, eu uso droga. É? Quer continuar? Isso está sendo bom para ti? Está sendo bom para nós? Tá não. Quer continuar com isso aí? Quero. Pois beleza. Fica com isso e me deixa. Não, eu quero ficar bom. Aí quer? Pois vem para cá. Quer ajuda? Quer recuperação? Vamos procurar, não é isso? Se quer melhorar, quer subir, bora junto. Se não quer, porque a escolha é individual. Qual é a tua escolha? Ter a tolerância, dar a chance, ver se a pessoa quer melhorar. Agora, se ela não quer, de novo, como disse Joana de Ângeles, por mais que eu ame alguém, eu não posso tomar remédio pela pessoa. Eu vou fazer a minha parte em tudo, mas os outros também têm que fazer a parte deles. E se eles não fazem, o que eu posso fazer? Eu posso ter serenidade. Eu deixo. Fazer o quê? Eu vou lutando aqui a minha luta. Então, o que tem mais me ajudado com as minhas dificuldades, com relacionamento com os outros, é trabalhar a honestidade comigo e com Deus, para ver os meus próprios defeitos de caráter, as minhas incompreensões, os meus equívocos e a minha dificuldade em melhorar, mesmo sabendo que é uma coisa às vezes é certa, eu não consegui fazer. Quando eu vejo que eu tenho isso e que eu estou me trabalhando, às vezes com dificuldade, eu começo a me colocar no lugar dos outros, porque eu sei que todo mundo tem isso, que guerra tem sempre, conflito tem sempre. Então é por isso que hoje, concluindo, eu peço que cada um possa se olhar cada dia, cumprir esse papel maravilhoso que é encontrar a alegria de viver a cada dia, independentemente do que esteja acontecendo. Nós não podemos desistir de nós não podemos desistir das nossas vidas. Estamos encerrando aí o mês de setembro amarelo, o próximo evangelho já vai ser outubro.
Esse setembro é amarelo porque a cada 4 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. A cada 4 segundos a pessoa desiste dela. Nós temos que jogar nas várias posições que Deus nos deu. Com coragem, com resignação. A gente tem que achar ânimo de viver, não alimentar a tristeza, independentemente do que aconteça. Como diz lá no Salmo, 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não vai cair. Se segura, porque só quem pode segurar você é você, que vai escolher o auxílio de Deus, para ser a tua proteção. Mas se você desistir de você, aí é o famoso livre-arbítrio. Se você não fizer isso, aí fica difícil. A partir daí eu acredito que a gente consegue melhorar o trabalho com ódio, perdão e caridade. Ame-se de verdade e exale e irradie amor. Cumpra o seu papel. Seja melhor do que você mesmo a cada dia sem querer ser melhor do que ninguém. Não se compare. Veja as suas dificuldades, trabalhe em cima delas. Trabalhe a serenidade todo dia. E assim eu peço que Deus nos conceda a serenidade para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquelas que nós podemos e sabedoria para percebermos a diferença entre as coisas que nós não podemos modificar e as coisas que nós podemos e temos que agir para modificar. Muita paz e boa semana. Agora o Marcos e a Ana vão continuar com as canções de harmonização. Através de humildes palavras, nós viemos agradecer por tantas graças recebidas. Obrigado, viemos dizer. Obrigado, Jesus, obrigado. Nunca vou me cansar de dizer. Agradeço, meu Deus, agradeço. Ao Espiritismo pertencer. E se as dores nos batem à porta, as tristezas e decepções, saberemos como recebê-las e as chamamos de nossas missões. Obrigado, Jesus, obrigado. Nunca vou me cansar de dizer. Agradeço, meu Deus, agradeço. Ao Espiritismo pertencer.